Num mundo onde pensamos que já vimos de tudo, a Terra recorda-nos mais uma vez que ainda guarda segredos que desconhecemos. O Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa e um dos mais estudados do planeta, acaba de fazer algo que deixou perplexos até os cientistas mais experientes. Durante uma erupção recente, ejetou uma substância que simplesmente não deveria existir. Que tipo de material pode emergir das entranhas do planeta sem nunca ter sido registrado pela ciência? Estaremos perante uma anomalia geológica, ou perante uma mensagem profunda vinda do interior da Terra? E se essa descoberta, em vez de um alerta, for uma porta de entrada para algo totalmente novo? Este documentário levá-lo-á aos sopés do Etna, aos laboratórios que analisam esta substância nunca antes vista e as teorias que podem mudar o que sabemos sobre os vulcões e sobre o futuro do planeta. Porque quando o solo fala, precisamos de aprender a ouvir. A erupção que revelou o impossível. Tudo começou numa amena manhã de primavera, quando o céu sobre a Sicília ainda estava envolto na escuridão. Eram cerca das 13h47 da manhã, quando um estrondo profundo, quase como um rugido antigo, trespassou o silêncio do Etna. Os sensores sísmicos registraram um aumento repentino da atividade sob a crosta, mas foi algo mais que fez com que aquele dia ficasse para a história. Uma coluna brilhante emergiu da cratera principal, elevando-se como uma tocha viva em direção ao céu. A cena, embora dramática, não era invulgar para os habitantes de Catânia e para os vulcanólogos que acompanham o Etna há décadas. Mas desta vez, algo era diferente. Algo impossível. Por entre o habitual brilho avermelhado da lava, uma faixa brilhante, de uma cor esverdeada impossível de descrever com precisão, começou a serpentear por uma das encostas do vulcão. Não era um reflexo. Não era uma ilusão de ótica. Era uma substância vítrea, completamente estranha ao repertório conhecido de materiais vulcânicos. Os primeiros a captar o fenômeno não foram cientistas ou drones de vigilância, mas sim turistas. Visitantes que se encontravam em áreas designadas, longe da cratera, mas com visão direta do cone ativo. Os seus telemóveis captaram o que por alguns segundos pareceu irreal, um fluxo de lava com tons esmeralda, azul e até toques de roxo, deslizando com uma fluidez diferente, mais espesso, mais pesado. Alguns acreditaram que se tratava de um filtro digital, outros que se tratava de uma brincadeira ou de uma intervenção artística, mas o fenômeno era real. E o que estava a ser libertado do coração do Etna era diferente de tudo o que a ciência tinha catalogado anteriormente. As imagens começaram a circular nas redes sociais a uma velocidade vertiginosa. Hashtags como Luz del Etna, Etna Verde e Ziem, substância proibida, inundaram o Twitter e o Instagram. Em poucas horas, órgãos de comunicação italianos como La Repubblica e o Rai News confirmaram a autenticidade das imagens. As transmissões em direto mostraram, sem possibilidade de edição, a presença de um fluxo brilhante que desafiava as leis conhecidas da vulcanologia. O aspecto mais perturbador era o brilho. Não era o brilho típico do magma fundido, mas sim uma fluorescência própria, como se a substância tivesse uma luz interna. Em alguns ângulos parecia sólido, noutros, líquido. A sua textura era hipnótica, lembrando vidro derretido que nunca solidifica completamente. Movia-se lenta, mas firmemente, abrindo caminho em costa abaixo como um rio consciente, como se escolhesse deliberadamente para onde avançar. Um dos testemunhos mais marcantes veio de Laura Berreta, uma guia turística local que trabalha no Etna há mais de 15 anos. Por entre lágrimas, relatou: "Já vi centenas de erupções. Senti o chão tremer debaixo dos meus pés e vi lava a jorrar de mais de 300 metros de altura. Mas isto foi diferente. Foi como se o vulcão nos estivesse a mostrar algo que nunca deveríamos ter visto." Os especialistas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália chegaram rapidamente. Em menos de 3 horas, implementaram uma zona de exclusão de 8 quilômetros. Os abrigos turísticos foram evacuados
os trilhos foram cancelados e as autoridades aéreas impuseram restrições de voos sobre a região. Não por perigo imediato, mas por absoluta precaução. Ninguém sabia se a substância emitia gases tóxicos, se era termicamente estável ou se poderia desencadear uma reação em cadeia abaixo da superfície. A única coisa clara era que era completamente inédito. Um porta-voz do INGV fez uma declaração oficial inicial que só aumentou a preocupação. O fenômeno observado esta manhã no flanco leste do Etna não tem precedentes nos registros visuais ou geoquímicos que temos. As amostras iniciais indicam uma combinação invulgar de viscosidade e luminosidade que não se ajusta aos modelos conhecidos de magma basáltico ou riolítico. Precisamos de tempo e análise. Por enquanto, não descartamos nada. Este "não descartamos nada" ressoava desconfortavelmente em todas as manchetes, porque se a substância não se enquadra com o que se conhece, a sua existência abre uma lacuna na compreensão atual do comportamento vulcânico. Uma equipa multidisciplinar de emergência foi acionada. Drones térmicos, sensores geoquímicos, câmaras de espectrometria e braços robóticos foram enviados para essa área para tentar recolher amostras antes que o material arrefeça ou se transformasse. Ao contrário da lava convencional, esta substância parecia ter um ponto de solidificação mais errático, com zonas que endureciam em segundos e outras que mantinham uma consistência gelatinosa durante minutos. Enquanto isso, a população local oscilava entre o medo, o fascínio e a incredulidade. Alguns órgãos de comunicação regionais fizeram manchetes. O Etna está a sangrar luz. Outros, mais sensacionalistas, falavam de uma substância alienígena. Mas, para além da linguagem hiperbólica, o sentimento partilhado era claro. Algo inexplicável tinha emergido do solo. Uma professora de mineralogia da Universidade de Palermo explicou em rede nacional que nunca tinha visto um fenômeno semelhante. Pode ser uma forma de vidro vulcânico com propriedades ainda não estudadas, mas o facto de emitir luz própria, sem depender apenas do calor, coloca-nos num território completamente novo. As perguntas começaram a multiplicar-se. Estamos perante um novo tipo de magma? Será o resultado de uma fusão profunda com materiais nunca antes libertados? Será que esta substância pode ser perigosa? Ou será uma oportunidade de aceder a conhecimentos geológicos sem precedentes? E à medida que laboratórios móveis foram instalados em redor do vulcão, uma realidade tornou-se clara. A Terra ainda guarda mistérios capazes de silenciar até os cientistas mais treinados. A partir da base do Etna, as equipas começaram a monitorizar a evolução térmica e química do fluxo anômalo. Foram ativados alertas nas estações sísmicas, os satélites de observação foram redirecionados e os centros de investigação no Japão, Alemanha e Suíça receberam amostras prioritárias. O mundo científico prendeu literalmente a respiração, porque, por vezes, uma simples substância, uma que não deveria estar ali, que não pertence a nenhuma categoria conhecida, pode reescrever tudo o que pensávamos saber sobre o nosso planeta. E isto é apenas o início. Se esta descoberta o deixou tão perplexo como a nós, assine já para continuar a explorar os segredos mais profundos do planeta. Há muito mais a ser revelado sobre esta substância misteriosa do Etna e o que pode significar para a humanidade. O que é esta substância impossível? Quando as primeiras amostras da substância foram extraídas do Etna, não demorou muito até que os laboratórios revelassem um facto assustador. Não se tratava simplesmente de lava modificada. O que emergiu da cratera foi uma mistura complexa com comportamento químico e estrutural que desafiava as classificações geológicas tradicionais. Desde o início, que as análises foram claras num ponto: era algo nunca antes visto. Os espectros de emissão revelaram níveis anômalos de telúrio, rênio e vanádio, elementos que, embora presentes no planeta, raramente se combinam nestas concentrações, muito menos em condições vulcânicas de superfície. O que os especialistas descobriram foi que esta substância apresentava uma concentração de metais raros milhares de vezes superior à normalmente encontrada nas erupções basálticas do Etna.
Mas isto foi apenas o início. Os padrões de arrefecimento observados foram especialmente desconcertantes. Ao contrário da lava comum, que solidifica em questão de minutos, formando estruturas rugosas ou porosas, esta substância transformou-se numa camada perfeitamente lisa, parecendo quase líquida ao toque, mas sólida sob pressão. Ao serem observadas em microscópios eletrônicos, foram descobertas estruturas internas hexagonais, alinhamentos moleculares semelhantes aos de certos cristais sintéticos utilizados na tecnologia aeroespacial para suportar temperaturas extremas. A pergunta imediata foi: como é que algo assim se forma naturalmente? O geólogo francês Thierry Dubois, do Centro de Investigação Geotérmica de Lyon, foi direto. Nos meus 27 anos de carreira, nunca vi uma amostra que combinasse tamanha complexidade estrutural com fluorescência ativa. É como se a Terra tivesse criado um material projetado, mas sem intervenção humana. Esta frase, como se tivesse sido projetado, foi recebida com ceticismo por alguns, mas desencadeou uma mudança radical na forma como os investigadores começaram a abordar o fenômeno. Porque, se este material não tivesse surgido por acaso, mas sim por uma combinação extremamente precisa de condições, o Etna poderia ter recriado um ambiente de laboratório à escala planetária no seu núcleo. Aqui entra em jogo uma hipótese até agora marginal na geoquímica profunda, a chamada fusão dirigida. Este é um processo que ocorre em zonas de pressão e temperatura tão elevadas que os minerais não só fundem, como também sofrem reorganização molecular em padrões que normalmente só seriam atingidos em ambientes industriais. A descoberta do rênio é particularmente significativa. Este elemento é um dos metais mais densos e apresenta o ponto de fusão mais elevado da tabela periódica. É utilizado em ligas críticas para turbinas de aeronaves e revestimentos de motores espaciais. A sua presença no Etna, em concentrações detectáveis, não é apenas anômala, é escandalosa. De acordo com dados do Instituto Federal Alemão de Geociências, a quantidade de rênio presente numa única amostra era 400 vezes superior à média encontrada em qualquer vulcão europeu. E não só, era acompanhado por telúrio, outro elemento extremamente raro, muito procurado no fabrico de semicondutores e células solares de alta eficiência. O que torna esta descoberta ainda mais intrigante é a forma como estes elementos parecem distribuídos. Eles não estão dispersos aleatoriamente, mas sim dispostos em microestruturas radiais, como se a substância tivesse cristalizado, seguindo um padrão guiado por alguma força interna ainda desconhecida. Poderá ser este um caso extremo de segregação magmática, ou estaremos a assistir a uma interação completamente nova entre gases, minerais e pressões extremas de profundidade. A comparação com os vidros vulcânicos tradicionais, como a obsidiana ou a perlite, revela mais diferenças do que semelhanças. Quimicamente, esta substância não contém apenas silício, como é comum, mas também uma mistura de óxidos metálicos que atuam como dopantes, alterando o seu comportamento térmico e óptico. Mesmo a altas temperaturas, emite uma luminescência autônoma em gamas de comprimento de onda normalmente conseguidas apenas pela excitação de materiais em laboratório com radiação ultravioleta. Isto levou vários investigadores a estabelecer paralelos com materiais sintéticos utilizados pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, especialmente com um tipo de composto chamado Vitrex-Z, uma mistura de cerâmica vítrea utilizada em revestimentos para naves espaciais que se espera que resistam à reentrada atmosférica a temperaturas acima dos 2.000 graus Celsius. O facto de uma substância natural exibir propriedades semelhantes a estas tecnologias avançadas desencadeou um frenesi científico. Numa conferência recente em Genebra, o vulcanólogo suíço Hans Mayer comentou: "Esta descoberta pode ser o primeiro exemplo real do que alguns geólogos teóricos chamam de vidros de fronteira, materiais que só se podem formar sob condições extremas de pressão, temperatura e química extrema. Se foi isso que o Etna criou, então estamos perante uma janela para processos que normalmente ocorrem centenas de quilômetros abaixo dos nossos pés." A comunidade científica está dividida.
Alguns sustentam que este fenômeno é um produto acidental de condições únicas e irrepetíveis, enquanto outros acreditam que é o primeiro indício de uma transformação em curso no sistema vulcânico do Etna, possivelmente ligada a uma nova câmara magmática ou a uma reconfiguração das falhas profundas sob o Mediterrâneo Central. E embora ainda não haja consenso sobre a origem exata, o que é unânime é a necessidade urgente de mais investigação, porque se esta substância se revelar uma forma exótica de vidro vulcânico com propriedades tecnológicas, poderemos estar a assistir não só a um novo capítulo na história da vulcanologia, mas também ao aparecimento de um recurso geológico de elevado valor, um fenômeno que poderá remodelar indústrias inteiras, se primeiro aprendermos a compreendê-lo. Mas há também um aviso implícito em tudo isto. Os cientistas salientam que os materiais naturais de alta energia oferecem não só oportunidades, mas também riscos. Se a substância que sai do Etna catalisar reações químicas instáveis ou se gerar uma acumulação térmica atípica sob a cratera, poderá desencadear um evento eruptivo completamente fora dos padrões conhecidos. Uma voz que tem ganho particular relevância é a da doutora Serena Valarini, especialista em geoquímica estrutural. Numa entrevista recente, ela disse: "Não devemos entusiasmar-nos demasiado com o brilho. O que brilha também pode queimar. Esta substância é fascinante sim, mas também pode ser a forma de o Etna nos alertar de que está a mudar a um nível que ainda não compreendemos. E essa pode ser a chave. Este não é apenas um fenômeno físico. É uma mensagem codificada que estamos apenas a começar a traduzir." Um vulcão que nunca para de sofrer mutações, o Monte Etna sempre foi imprevisível. Com mais de 500 mil de anos de atividade vulcânica documentada, este colosso siciliano demonstrou uma capacidade única de mutação, adaptação e transformação, como se a sua essência respondesse a uma linguagem mais profunda da Terra. No entanto, o que temos assistido nos últimos meses sugere que o Etna estava a atravessar um limiar, e a misteriosa substância vítrea recentemente ejetada pode ser apenas a ponta do iceberg. No último ano, observatórios sismológicos em Itália registraram flutuações térmicas invulgares sob o vulcão. Em vez de seguir o padrão de arrefecimento esperado após uma erupção, certos setores da câmara magmática aumentaram de temperatura de forma constante. Este fenômeno tem sido acompanhado por vibrações profundas e de baixa frequência, normalmente não associadas ao movimento tradicional do magma. Os sismógrafos chamam-lhe ruído harmônico, e a sua persistência é um sinal claro de que algo se está a mover sob a superfície, mas não como é habitual. Para além destes sinais térmicos, sistemas de monitorização por satélite, como o INSAR e dados do radar Sentinel-1, detetaram um deslocamento lateral do flanco sudeste do Etna. Esta é a parte mais instável de toda a estrutura vulcânica. Há décadas que se sabe que esta secção do vulcão se move lentamente em direção ao Mar Jônico, a um ritmo de vários milímetros por ano. Mas desde janeiro deste ano, este movimento acelerou de forma anômala, atingindo deslocações de até 2,5 centímetros em apenas 4 semanas. Estas deformações foram corroboradas pelas estações terrestres de GPS, e, embora não tenha ocorrido até a data qualquer colapso, o padrão lembra assustadoramente o do Monte Santa Helena, em 1980, pouco antes do seu catastrófico colapso lateral. Mas, ao contrário deste acontecimento no caso do Etna, temos agora uma nova variável em jogo, uma substância emergente que não se enquadra nos modelos conhecidos. E essa é a chave. Vários cientistas já começaram a colocar uma hipótese provocadora. E se esta substância não for um resíduo, mas sim um sintoma? E se o seu surgimento for uma evidência de que uma nova câmara magmática, mais profunda, mais antiga, mais complexa, está a tentar conectar-se com a superfície? Esta ideia não é absurda. O Monte Etna situa-se numa região de intensa atividade tectônica, na intersecção das placas africana e euroasiática. Sob a sua estrutura, foram detectados múltiplos níveis de magma, com câmaras interligadas a profundidades que variam entre os 3 e os 30 quilômetros. Algumas destas câmaras permanecem adormecidas durante séculos, seladas por camadas de rocha sólida
e pressão geológica. Mas, se uma destas câmaras, especialmente uma localizada no subsolo, tivesse sido reativada devido a alterações térmicas, pressão ou injeção de gás, isso explicaria não só o aparecimento de um novo tipo de substância, mas também a deformação acelerada do flanco e os estranhos padrões sísmicos registrados nas últimas semanas. O geofísico espanhol Luis Barrientos, conhecido pelo seu trabalho com modelos tectônicos não lineares, deixou isso claro numa entrevista à National Geoscience. O que estamos a observar no Etna não parece ser uma anomalia única. É, em vez disso, a manifestação de um processo evolutivo em curso. O sistema vulcânico está para sofrer mutações internas, e isso tem implicações que vão muito para além da Sicília. Porque se o Etna está a alterar a sua dinâmica interna, outros vulcões do Mediterrâneo poderão estar a entrar numa fase semelhante. De facto, já existem sinais. Nos últimos 6 meses, o vulcão subaquático Marcilli, no Mar Tirreno, apresentou um ligeiro, mas sustentado, aumento da atividade sísmica. O Empédocles, outro vulcão subaquático mais a sul, também registrou anomalias térmicas inexplicáveis. Estes dados, embora ainda preliminares, têm levantado preocupações entre os especialistas, que alertam que a pressão desestabilizadora sobre o Etna pode ser transmitida através do sistema tectônico partilhado, gerando efeitos secundários difíceis de prever. Por enquanto, não há provas conclusivas de uma ligação direta, mas a natureza simultânea destas mudanças está a levar muitos a acreditar que estamos a assistir ao início de uma fase ativa em toda a região. E o Etna, como o mais visível e estudado, pode estar a atuar como uma espécie de barômetro geológico, ou até como a principal válvula de escape para o aumento da pressão nas profundezas do Mediterrâneo Central. Neste contexto, a substância vítrea recém-descoberta assume uma dimensão ainda mais perturbadora, não apenas pelo que representa em termos geoquímicos, mas também pelo seu potencial valor como sintoma inicial de uma transformação tectônica de grande escala, uma espécie de assinatura química de que o planeta está a deslocar pedaços que ainda não compreendemos completamente. Investigadores do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia lançaram uma iniciativa conjunta com laboratórios do Japão e da Suíça para mapear o conteúdo de gás, metal e estrutura interna do material em questão. O objetivo é determinar se esta substância é exclusiva do Etna ou se poderá aparecer noutras áreas vulcânicas ativas em condições semelhantes. Uma das primeiras descobertas preocupantes veio de um estudo isotópico realizado nos laboratórios de Zurique. A proporção de hélio 3, um isótopo raro considerado um marcador direto dos processos do manto profundo, era muito maior do que em qualquer amostra anterior do Etna. Isto sugere que a substância pode ter subido de profundidade sem precedentes, trazendo consigo elementos que normalmente não surgem em erupções vulcânicas comuns. E que implicações tem a presença de hélio 3, combinada com os elementos pesados já identificados, pode indicar a abertura de uma nova ligação entre o manto terrestre e a superfície, um canal que transporta não só magma, mas também informação. Informação sobre o estado interno do planeta, as suas alterações, as suas tensões e os seus potenciais pontos de ruptura. Nesta perspectiva, o Etna já não é apenas um vulcão, é um mensageiro geológico. Um mensageiro que fala uma língua que estamos apenas a começar a decifrar. Mas, como qualquer mensagem da Terra, a interpretação não é fácil. Alguns cientistas acreditam que estamos a exagerar, que a substância é um acontecimento excepcional sim, mas isolado. Uma curiosidade, uma raridade sem consequências. No entanto, a história do Etna ensina-nos que as suas peculiaridades nunca são inocentes. Este vulcão já mostrou o inesperado anteriormente. Mudou o curso da sua própria história geológica com colapsos, novas fontes eruptivas, deslizamentos de terra e eventos híbridos. E agora, com esta substância para lá de qualquer classificação, muitos se interrogam se estamos perante uma nova fase do Etna, ou aquilo a que alguns se atrevem a chamar Etna 2.0. Uma entidade que não só cospe fogo, como também constrói materiais impossíveis, altera suas próprias regras internas e nos obriga a questionar o que pensávamos saber sobre os vulcões,
porque se o Etna está por mudar, o mapa de risco sísmico e vulcânico para toda a Europa também vai mudar. E a questão já não é se estamos preparados. A questão é, temos tempo suficiente para perceber o que está a se acontecer. Se este vulcão continuar a sofrer mutações diante dos nossos olhos, precisamos de seguir todas as pistas. Subscreva já e ative as notificações, porque nos próximos posts vamos revelar o que a ciência está a fazer para decifrar este fenômeno. E por que é que o Etna pode ser o primeiro vulcão do mundo a criar algo para além da geologia? A ciência nos limites da compreensão. O que aconteceu nas encostas do Etna não foi apenas mais uma erupção. Para os cientistas que chegaram nas primeiras 24 horas, foi como testemunhar uma experiência natural única, um fenômeno que se desenrola em condições extremas, impossíveis de replicar em laboratório, sem avisos ou protocolos pré-estabelecidos. E a cada minuto que passava, o estranho material expelido pelo vulcão arrefecia, modificava-se, transformava-se, e com isso, a oportunidade de o estudar. As primeiras dificuldades foram logísticas. A área do escoamento vítreo estava localizada numa zona de difícil acesso, com temperaturas superficiais superiores a 900 graus Celsius, rodeada de gases corrosivos e risco de explosão devido à acumulação de pressão em cavidades internas. Apesar destas condições, as equipas de geologia e de proteção civil trabalharam contra o relógio para organizar uma operação que combinasse a precisão científica com a capacidade de sobrevivência operacional. Os investigadores utilizaram veículos robóticos de última geração, capazes de navegar em terrenos irregulares e realizar extrações direcionadas através de braços articulados revestidos com cerâmica térmica. Foram também utilizados drones equipados com câmaras espectrais e sensores de emissão de gás, permitindo o mapeamento da área com um nível de detalhe sem precedentes na história do Etna. O objetivo era claro: extrair as amostras sem alterar a sua estrutura ou perder as suas propriedades voláteis. Para tal, foram utilizadas cápsulas criogênicas capazes de arrefecer as amostras instantaneamente, selando-as em compartimentos pressurizados para evitar a oxidação pelo oxigênio atmosférico. Cada cápsula continha menos de 200 gramas da substância, mas o seu valor científico era incalculável. As amostras foram enviadas para laboratórios em Itália, Alemanha, Japão e Suíça, onde técnicas avançadas como espectrometria de massas com plasma acoplado, difração de raios-x por laser pulsado e microscopia eletrônica de transmissão foram aplicadas para observar as estruturas internas a nível atômico. A análise de fluorescência induzida por UV foi também realizada para estudar a emissão de luz da substância em condições controladas. Os resultados preliminares foram desconcertantes. Por um lado, alguns elementos enquadravam-se no espectro conhecido dos compostos vulcânicos: presença de sílica, vestígios de óxidos metálicos e resíduos de gases sulfurosos. Mas, por outro, surgiu um comportamento completamente anormal. A substância exibia uma capacidade invulgar de absorver calor sem mudar de forma, condutividade térmica variável e uma reação a comprimentos de onda específicos que não tinham sido registrados em materiais naturais. O mais preocupante foi o aparecimento de estruturas isotópicas anômalas. Alguns investigadores relataram a presença de isótopos de cloro e enxofre em combinações que não se formam naturalmente na crosta terrestre, pelo menos não em condições normais de pressão e temperatura. Isto abriu caminho a uma teoria arriscada: a possibilidade de esta substância ser o produto de uma fusão geoquímica ultraprofunda, onde os elementos são reorganizados não por simples calor, mas por processos quânticos que escapam à geoquímica clássica. O Dr. Elias Monteverde, geoquímico experimental do Instituto Max Planck, expressou a questão desta forma numa declaração recente: estamos a lidar com um material que responde a leis físicas que estamos apenas a começar a compreender. O seu comportamento faz lembrar mais o vidro de impacto gerado por meteoritos do que a lava convencional. E o mais intrigante é que não apresenta fraturas internas. É como se tivesse sido construído, não formado. Esta frase, construído, não formado, desencadeou um profundo debate na comunidade científica. Alguns acusaram Monteverde de sensacionalismo.
mas outros abraçaram a ideia de que esta substância poderia constituir uma nova categoria geológica, algo que a Terra produziu muito raramente, sob condições específicas, e que até agora permaneceu completamente oculto sob camadas de rocha e silêncio. Os riscos associados também começaram a emergir claramente. Durante as análises preliminares, vários investigadores relataram emissões gasosas potencialmente tóxicas, incluindo compostos clorados voláteis e vestígios de metais pesados ionizados. Embora o seu impacto na saúde humana não tenha sido confirmado, a mera possibilidade de a substância emitir gases invisíveis e perigosos exige a manutenção de protocolos de segurança máximos nas áreas de estudo. A instabilidade térmica do material é também preocupante. A temperaturas superiores a 600 graus Celsius, a substância apresenta uma transição de fase não linear, liquefaz-se abruptamente e emite uma radiação azul esverdeada que não corresponde à sua temperatura real, mas sim a um fenômeno de excitação atômica induzido pela sua estrutura interna. Este comportamento, embora fascinante, pode gerar acumulações incontroláveis de calor no subsolo, especialmente se o material for encontrado em zonas de fratura ativas. Por outras palavras, se houver mais desta substância escondida sob o Etna e se as condições mudarem subitamente, poderá ser gerada uma reação térmica imprevisível, com consequências que vão desde novas erupções até a desestabilização estrutural do flanco já vulnerável do vulcão. Isto reacendeu um debate antigo entre duas visões do conhecimento: a ciência acadêmica, que exige cautela, verificação e prudência perante o desconhecido, e a exploração aplicada, que defende ir mais além, aproveitando o que a Terra oferece para transformar a tecnologia, a energia e até a economia global. Alguns já falam em oportunidades industriais, materiais com elevada resistência térmica, novos isolantes, condutores com aplicações aeroespaciais. Outros, porém, levantam a voz e dizem: parem, antes de extrair, precisamos de perceber. Porque, se estamos realmente perante uma nova categoria geológica, o que está em causa não é apenas uma substância misteriosa. É o acesso a uma forma diferente de compreender o comportamento interno do planeta. É a possibilidade de os vulcões, mais do que fontes de destruição, serem também fábricas naturais de materiais únicos, nascidos do caos e da pressão de milhões de anos. E este laboratório natural que é o Etna está a dar-nos apenas uma pequena amostra. A verdadeira experiência ainda continua, a portas fechadas, sob quilômetros de rocha. E talvez, com o próximo pulso do vulcão, o desconhecido volte a surgir. Geologia profunda, o que não vemos. Para compreender a substância misteriosa que emergiu do Etna, não basta olhar para a superfície. É necessário descer ao coração do vulcão, onde a rocha derrete, as placas se rompem e o planeta revela a sua linguagem mais crua, a geologia profunda. Porque o que vemos do exterior, a lava, o fumo, as cinzas, é apenas o sintoma visível de um sistema subterrâneo muito mais complexo e, neste momento, mais instável do que muitos estão dispostos a admitir. O Etna não é uma montanha oca, nem um simples cone de fogo. É uma estrutura viva e multicamada, atravessada por falhas ativas, câmaras magmáticas interligadas e zonas de alta pressão geodinâmica. A sua história eruptiva não segue um padrão linear, mas é marcada por pulsos irregulares, aberturas inesperadas de novas fontes termais e colapsos laterais que remodelaram repetidamente a sua morfologia. Os estudos sísmicos mais recentes, apoiados por tomografia geofísica 3D, revelam que o Etna não possui uma única câmara magmática, como se acreditava há décadas. Na realidade, possui pelo menos 3 reservatórios distintos, localizados a diferentes profundidades. Um pouco profundo entre os 3 e os 5 quilômetros, um intermédio próximo dos 12 quilômetros e um profundo que pode estar localizado a mais de 30 quilômetros abaixo da superfície, em contato direto com o manto superior da Terra. É precisamente este último, o mais profundo, que está agora sob escrutínio. O aparecimento da substância vítrea, com a sua carga geoquímica impossível,
e comportamento térmico invulgar levou muitos cientistas a propor que não tem origem no sistema eruptivo habitual do Etna, mas foi empurrada para cima a partir de uma câmara secundária ultraprofunda, adormecida durante milhares ou mesmo milhões de anos. Esta hipótese encontra suporte em vários fatores. A composição isotópica do material, especialmente os níveis elevados de hélio 3, indicam uma origem no manto profundo, onde a matéria permanece isolada da crosta e da reciclagem da superfície durante longos períodos. A instabilidade térmica observada sugere que o material não está completamente equilibrado com a pressão da superfície, indicando uma ascensão relativamente rápida a partir de zonas de maior compressão. O padrão de deformação do solo, especialmente no flanco sudeste, sugere que novas pressões estão a atuar de baixo para cima, rompendo camadas anteriormente estáveis. E se este fluxo de matéria estranha não for um evento isolado, mas o primeiro sinal de que o Etna está a abrir uma nova rota de comunicação com as profundezas da Terra. Os grandes vulcões, como o Etna, não mudam a sua arquitetura interna de um dia para o outro. Mas, quando isso acontece, as consequências podem ser imprevisíveis. Existem precedentes. Em 1991, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, apresentava sinais geológicos subtis, emissões raras de gases, pequenas deformações e alterações no conteúdo mineral da sua lava. Na altura, estas anomalias foram consideradas pequenas, mas semanas depois, o vulcão explodiu com uma força equivalente a 10 vezes a bomba de Hiroshima, lançando cinzas para a estratosfera e alterando o clima global durante mais de um ano. Outro caso é o de El Hierro, nas Canárias, onde, em 2011, uma série de sismos profundos antecederam uma erupção submarina que libertou gases vulcânicos de composição invulgar. Neste caso, descobriu-se também a existência de uma câmara magmática desconhecida, cuja ativação alterou por completo os modelos sísmicos da região. Estas coincidências obrigam-nos a considerar que o Etna poderá estar a seguir um padrão semelhante. A substância descoberta poderá ser o primeiro alerta tangível de que o sistema vulcânico está a entrar numa fase de reorganização interna, uma fase que não só modificaria o seu comportamento eruptivo, como também poderia desencadear um grande evento estrutural, como um colapso lateral, uma erupção paroxística ou uma reação em cadeia com outros vulcões da região, porque o Etna não está sozinho. Faz parte de uma estrutura tectônica que inclui o vulcão Empédocles, submerso entre a Sicília e a Tunísia, Marcili, o maior vulcão subaquático da Europa, e Vulcano e Stromboli, mais a norte, nas Ilhas Eólias. Todos estão ligados por fraturas profundas e pressões partilhadas que respondem aos movimentos da placa africana em direção ao norte. O conceito de interação tectônica sincronizada ainda é debatido, mas cada vez mais geofísicos aceitam que certos eventos podem atuar como gatilhos regionais. Se o Etna libertar pressões profundas, estas poderão ser absorvidas ou amplificadas por outras estruturas vulcânicas. O aparecimento desta substância não só faz soar os alarmes na Sicília, mas em todo o Mediterrâneo Central. E é aqui que a questão se torna mais séria. Estará o Etna a romper os seus próprios limites geológicos? Até agora, o seu comportamento era errático, mas relativamente compreensível. Erupções frequentes, escoadas lávicas controláveis, deformações previsíveis. Mas o aparecimento de uma substância que não se ajusta a nenhum modelo, acompanhado por movimentos sísmicos anômalos, mudanças térmicas internas e evidências de atividade em câmaras esquecidas, indica uma mudança de fase, uma evolução, um salto estrutural. A doutora Greta Arduini, do Laboratório de Vulcanologia Aplicada de Turim, resume-o da seguinte forma: o Etna não está a fazer mais do mesmo, está a fazer algo novo. E isso significa que os modelos que usávamos já não funcionam. Precisamos de reescrever as regras. Mas reescrever as regras leva tempo, e o Etna não está à espera. Enquanto os satélites continuam a registrar emissões de calor cada vez mais intensas e os sismógrafos detectam pulsos lentos a profundidades crescentes,
o vulcão parece estar a construir uma nova narrativa, embora ainda não a possamos compreender completamente. Cada dia que passa sem compreender o que se passa debaixo dos nossos pés é um dia mais perto do limiar do imprevisível. E se esta substância é, como muitos acreditam, o primeiro sussurro desta narrativa, então estamos perante um momento crucial na história geológica do Etna. Um momento que define se estamos prontos para interpretar os sinais da Terra ou se, mais uma vez, vamos aprender da forma mais difícil. Porque os vulcões não alertam com palavras. Falam com a matéria, com a pressão, com mudanças súbitas que poucos sabem ouvir. E desta vez, o Etna grita das suas profundezas. A ameaça e a oportunidade. A Terra fala-nos com fogo, rocha e pressão. Mas, por vezes, o que ela nos oferece não é uma mensagem de alerta, mas uma possível chave para o futuro. A substância que o Etna acaba de revelar pode ser uma dessas chaves. Um fenômeno único, que longe de se limitar ao medo e à cautela, abre também as portas a um novo tipo de exploração, a de materiais naturais com propriedades tecnológicas avançadas. E logo aí, nesta intersecção entre o catastrófico e o revolucionário, surge o dilema mais profundo de todos. Estaremos perante uma ameaça ou uma oportunidade. A substância vítrea que emergiu do Etna demonstrou propriedades que não só são invulgares do ponto de vista geológico, como também surpreendem o campo da ciência dos materiais. A sua resistência ao calor, a sua capacidade de refletir e absorver comprimentos de onda específicos, a sua condutividade controlada e a sua estrutura microcristalina naturalmente alinhada fazem dela algo muito mais do que lava exótica. Assemelha-se perigosamente aos materiais que usamos em engenharia extrema, como escudos térmicos de reentrada de naves espaciais, isoladores industriais para reatores nucleares e até mesmo certos protótipos de camadas inteligentes para satélites de órbita baixa. A coincidência é perturbadora, porque aquilo que os humanos levaram décadas a projetar em laboratórios, a Terra, através do Etna, parece ter criado espontaneamente nas entranhas de um vulcão. E isso muda tudo. Imediatamente, várias equipas de investigação começaram a questionar-se se esta substância poderia ser mais do que um risco vulcânico. Poderá ser um recurso natural, único, raro e valioso? E se a sua formação não for tão irrepetível como pensamos? E se outras áreas do Etna ou outros vulcões profundos ocultarem materiais semelhantes? As implicações são colossais. Imagine um vidro vulcânico natural, capaz de suportar 1.800 graus sem se deformar, com uma estrutura que pode isolar o calor ou conduzir eletricidade consoante a orientação das suas camadas. Imagine utilizá-lo no projeto de estruturas resistentes a sismos, em baterias de última geração, em telhados solares hipercondutores ou em isolamento térmico para a indústria aeronáutica. A possibilidade de o utilizar como material de revestimento para cabos submarinos já foi levantada, devido à sua resistência à corrosão e à pressão. E o mais fascinante, não teria de ser sintetizado artificialmente. Já está aqui, está a brotar da terra. Mas este entusiasmo tecnológico rapidamente esbarra numa simples pergunta sem resposta. Devemos explorar ou preservar? A comunidade científica dividiu-se em duas posições claras. Por um lado, há quem defenda que esta descoberta deve ser explorada, investigada e até extraída com critérios sustentáveis. Defendem que a ciência não pode ignorar uma fonte de inovação natural, muito menos quando os recursos minerais raros são cada vez mais difíceis de obter. Por outro lado, uma corrente de pensamento mais conservadora alerta que uma intervenção precipitada pode perturbar um equilíbrio geológico extremamente delicado. Se esta substância fizer parte de um processo vulcânico em curso, a sua extração em massa poderá destabilizar áreas já frágeis do Etna, acelerar o colapso de um flanco ou interferir com a dinâmica térmica da cratera. Além disso, o seu comportamento a longo prazo ainda não está totalmente esclarecido. É estável, reage com o ar, muda com a umidade ou com a pressão atmosférica.
E para além da análise técnica, surge um debate filosófico. A humanidade tem o direito de tocar em algo que a Terra nos revela uma vez a cada milênio, só porque parece útil. A comunidade local também tem opiniões divergentes. Em Catânia e nas cidades vizinhas, muitos residentes encaram a situação com um misto de medo e esperança. Para alguns, a possibilidade de desenvolver uma indústria com base nesta descoberta significa emprego, investimento e infraestruturas. Isto transformaria o Etna, historicamente uma ameaça, numa fonte de progresso. Mas outros residentes, especialmente aqueles que vivem em áreas próximas da zona de exclusão, temem que a ganância industrial ofusque a cautela necessária. Já sofreram evacuações, encerramentos de estradas e perdas no turismo. E agora, com o renovado interesse internacional pela substância do Etna, temem que as suas terras se tornem um laboratório descontrolado. A isto acresce a pressão dos governos, das empresas tecnológicas e dos centros de desenvolvimento de materiais, muitos dos quais já solicitaram o acesso às amostras mais avançadas. Embora ainda não tenha sido aprovada nenhuma extração industrial, a competição para obter mais desta substância já começou discretamente. Neste contexto, foi proposta uma solução intermédia: declarar a área de origem da substância como reserva geológica temporária, com acesso exclusivo para investigação científica, sob a supervisão de entidades internacionais. Mas mesmo esta medida, embora prudente, não resolveria o dilema subjacente. O que fazer quando a Terra nos dá um presente que também pode ser um gatilho? Porque não nos esqueçamos. Esta substância foi libertada durante uma erupção e, embora ainda não tenha demonstrado qualquer comportamento violento, a sua própria existência implica que algo mudou dentro do vulcão. O Etna criou algo novo, sim, mas também mostrou sinais de que a sua estrutura interna está a mudar. E isso significa que o tempo para agir, decidir e investigar é limitado. O geólogo ambiental Silvano Giardini foi direto numa conferência recente. Podemos admirar este material como um progresso ou temê-lo como um aviso, mas o que não podemos fazer é ignorá-lo. Porque o Etna não está a perguntar se estamos prontos, está apenas a agir. E esta frase resume tudo. O vulcão fez o seu movimento. Ele mostrou a sua mão. E agora cabe à humanidade decidir como responder: com ganância ou com cautela, com a ciência ou com a exploração, com respeito ou com pressa. Se este material pode mudar o mundo, precisamos de o compreender antes de lhe tocar. Subscreva e toque o sino para continuar a explorar este fenômeno único, porque na próxima edição revelaremos como a Sicília e a Europa estão a enfrentar o dilema de transformar o Etna numa potência econômica, ou deixá-lo permanecer como guardião de um segredo geológico sem precedentes. Uma economia sob o vulcão. A Sicília viveu sempre à sombra do Monte Etna, por vezes como uma ameaça, outras vezes como um símbolo. Fez parte da sua identidade, da sua história e até da sua economia turística. Mas agora, pela primeira vez, o vulcão apresenta um cenário completamente diferente. E se a sua fúria se pudesse tornar numa fonte de riqueza? E se a substância descoberta não fosse apenas um enigma científico, mas também uma potencial mina de ouro, uma oportunidade econômica sem precedentes? A questão abalou profundamente a Sicília. Em apenas algumas semanas após a erupção, a descoberta deste misterioso material vítreo captou a atenção de empresas, políticos, laboratórios, investidores e cidadãos, todos se interrogando sobre o mesmo: como tirar partido dele, sem causar um desastre? Porque a realidade é que a Sicília não é uma região rica. Embora bela, rica em história e cultura, tem sido marcada por um desenvolvimento desigual, com zonas rurais empobrecidas, elevado desemprego entre os jovens e uma economia que ainda depende fortemente do turismo sazonal e dos subsídios europeus. Para muitas comunidades próximas do Etna, um projeto de exploração de um recurso único como este pode significar emprego, infraestruturas, investimentos e um novo futuro.
Na cidade de Catânia, os títulos dos jornais locais são contraditórios. Um grita: "O ouro do vulcão. A Sicília pode liderar a indústria do futuro." Outro responde: "Não toquem no coração do Etna. Não somos uma experiência." Esta tensão revela a fissura emocional e política que se começa a abrir na região. Por um lado, os autarcas de vários municípios começaram a pressionar para a autorização de estudos de viabilidade para eventual exploração do material. Defendem que, se a sua utilidade tecnológica for demonstrada, a Sicília poderá tornar-se um centro de classe mundial para a inovação geológica, atraindo investimento estrangeiro, universidades, patentes, até mesmo a possibilidade de um polo industrial dedicado a materiais extremos, como já acontece em partes do norte da Europa. Por outro lado, os grupos ambientalistas, os cientistas independentes e muitos cidadãos continuam profundamente céticos. O Etna, lembram, é um sistema vivo, instável e sagrado. A sua estrutura geológica é complexa e qualquer tentativa de alterar o seu interior pode ter consequências imprevisíveis. Além disso, temem que o entusiasmo econômico ou político possa levar a uma exploração precipitada, sem controlos adequados, abrindo caminho a uma nova forma de extrativismo vulcânico, com riscos tanto para o ecossistema como para a segurança humana. E no meio disto tudo, o governo italiano. Até a data, Roma tem adotado uma postura cautelosa. O primeiro-ministro declarou que a prioridade é compreender a natureza deste fenômeno antes de tomar decisões sobre a sua utilização, e enviou uma equipa de peritos do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV, para trabalhar com a comunidade científica local numa avaliação abrangente do fenômeno. Mas o debate continua. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu também tomou nota. Alguns propõem declarar a região do Etna como uma área de interesse geológico estratégico para a União Europeia. Isto permitiria o financiamento da investigação, mas também abriria as portas a consórcios internacionais que procuram explorar a utilização do material. Com isto, o controle local poderia ser diluído, o que gerou preocupações na Sicília. Será este mais um caso em que os benefícios passam para mãos externas, deixando a população sozinha a suportar as consequências? Por enquanto, estão a ser consideradas várias propostas de desenvolvimento sustentável para tentar equilibrar a proteção do Etna com o potencial uso do novo recurso. Área científica protegida. Criar uma cintura em redor da cratera ativa, onde apenas são permitidos estudos acadêmicos sem extração industrial. Laboratório vulcânico permanente. Estabelecer um centro de investigação internacional sediado em Catânia para atrair talentos, investimento e turismo científico. Microextração regulamentada. Permitir a recolha mínima da substância para usos muito específicos, com controle estatal e participação da comunidade local. Declaração do Patrimônio Geológico Mundial. Incluir esta anomalia no catálogo de elementos únicos da Terra para a sua preservação. Cada uma destas propostas tem vantagens e também inimigos. As indústrias tecnológicas, especialmente as relacionadas com materiais avançados, pressionam para o acesso o mais rapidamente possível. O sector turístico, por outro lado, teme que a industrialização do vulcão prejudique o seu apelo natural. E muitos residentes querem simplesmente ser ouvidos, não ter tudo decidido em escritórios distantes, sem compreender o que o Etna representa para aqueles que vivem aos seus pés. Porque, para além do potencial econômico, existe um fator invisível, mas poderoso: a relação emocional e cultural que a Sicília tem com o seu vulcão. Não é apenas uma montanha, é um ser, um pai, um monstro, uma testemunha. Deu e tirou. Salvou aldeias desviando lava e destruiu outras sem aviso. Pode algo assim ser transformado em recurso econômico? É ético fazê-lo? Ou devemos aprender com as lições do passado, onde a extração ilimitada acabou por esgotar e danificar aquilo que mais queríamos proteger? O futuro desta substância e do Etna não será decidido apenas pela ciência. Será uma negociação entre conhecimento, economia,
cultura e respeito. Porque, em última análise, o que está em causa não é apenas um novo material, mas a forma como os seres humanos escolhem interagir com os mistérios que a Terra escolhe partilhar. Quando a Terra fala, há momentos em que a Terra não ruge, não treme nem destrói. Ela simplesmente fala. Ela fala com um sussurro que atravessa a rocha, o fogo e o tempo. Ela fala, como neste caso, deixando um rasto brilhante e misterioso no meio de um fluxo de lava. O Etna não entrou apenas em erupção. Ele transmitiu uma mensagem. O aparecimento desta substância vítrea e cintilante, sem precedentes no registro geológico moderno, não é apenas uma anomalia. É um lembrete de quão pouco sabemos, de quanto ainda há para descobrir debaixo dos nossos pés, e de quão delicado é o equilíbrio entre o que achamos que controlamos e o que realmente não compreendemos. E se isto não for um acidente? E se a Terra, ao libertar esta substância estranha, não estiver apenas a revelar um fenômeno natural, mas a emitir um alerta? Porque vamos pensar no contexto. O Etna tem sido monitorizado há décadas. Tem sensores, satélites, radares, drones. E, no entanto, ninguém o previu. Ninguém. Nem mesmo os especialistas mais conceituados. Nem mesmo os laboratórios mais bem equipados. Nem sequer simulações computacionais. A Terra estava à frente de todos. E fê-lo com algo que nunca tinha demonstrado antes. Isto, por si só, é chocante. Os vulcões são portais. Ligam-nos ao interior profundo do planeta, com zonas de pressão, temperatura e composição que nunca poderíamos alcançar de outra forma. Cada erupção é uma janela para o passado geológico e, por vezes, como agora, também para o futuro. Porque esta substância não se adequa, não nos manuais, não nas bases de dados, não nos modelos geoquímicos atuais. Os investigadores mais cautelosos já disseram: isto pode mudar a nossa compreensão de como os magmas se comportam a grandes profundidades. Outros são mais ousados. Podemos estar a ver o primeiro sinal de um novo tipo de câmara magmática ultra profunda, capaz de gerar compostos completamente novos. E alguns vão ainda mais longe. Não é absurdo pensar que a Terra está a gerar materiais que até agora só conseguimos em laboratórios a pressões extremamente elevadas, como as utilizadas na exploração espacial. Se isto for verdade, então o Etna não é apenas um vulcão ativo. É um gerador natural de materiais extremos, um laboratório subterrâneo que opera há milhões de anos, silenciosamente, às escuras, sem que ninguém saiba. Mas, para além das hipóteses, o que resta é isto: uma substância desconhecida, um sinal inesperado, e um vulcão que, por momentos, quebrou as regras. Então, o que nos está a dizer o Etna? Talvez a Terra não seja um sistema esgotado, que ela continua a transformar-se, a criar, a surpreender. E sob as nossas cidades, campos e oceanos existem forças em constante movimento. Forças que não conhecem fronteiras, agendas ou interesses humanos. E talvez também nos diga que a ciência deve manter-se humilde, porque por cada mistério que resolvemos, emergem 10 novos, porque para cada modelo que validamos, a realidade aparece e desvenda-o. O Etna falou. Agora, cabe-nos a nós ouvir. Ouvir com rigor, mas também com admiração, com respeito pela complexidade do planeta e com uma consciência mais aguçada da nossa fragilidade. Porque esta descoberta, para além do seu valor científico, obriga-nos a colocar questões essenciais. Que outras substâncias impossíveis podem estar a fermentar neste momento noutros vulcões que julgamos conhecer? Quantos processos geológicos ainda nos são invisíveis, simplesmente porque não estamos a olhar no sítio certo? Qual será o papel da geologia profunda no futuro da humanidade? E estamos realmente preparados para compreender e responder ao que a Terra nos revela? Este acontecimento no Etna não é apenas uma história científica. É um apelo à curiosidade, ao respeito, à preparação. Porque se este vulcão nos ensinou alguma coisa, é que o impossível pode surgir a qualquer momento.
E quando isso acontece, não há espaço para arrogância, apenas para atenção. Atenção de verdade, aquela que observa sem pré-julgamento, aquela que aprende, aquela que transforma. E se esta viagem rumo ao desconhecido o fez pensar, então subscreva, partilhe este vídeo e toque o sino, porque este planeta tem muito mais para dizer, e nós estaremos aqui para ouvir cada palavra. Acha que esta substância é apenas uma raridade? Ou estamos a assistir ao início de uma mudança profunda na Terra? Vou ler os vossos comentários. A sua opinião conta. Vemo-nos no próximo vídeo. E até lá, estejam alertas, estejam conscientes.